senhor dissesse quem será o ministro está fazendo no seu governo. Comecei a sondar o mercado, quem eu poderia convidar e, uma vez sendo convidado, aceitaria o convite. Busquei, então, quem foi crítico no passado de planos econômicos. Lá atrás, o Plano Cruzado, depois até mesmo o Plano Real, foi convidado a participar dos governos do PT e não aceitou. Então, essa pessoa eu procurei e tive 2 conversas, o total aproximadamente 8 horas. Então, não existe ainda sequer um noivado, é um namoro. Porque se houve o segundo encontro, é porque houve uma certa simpatia entre nós. É professor economista, doutor Paulo Guedes. Paulo Guedes. O senhor está dando um furo aqui pra gente. É furo, ninguém sabia disso até a não ser eu e ele. É o provável ministro está fazendo. Então eu acho que o casamento já tem data marcada. Deputado. É um casamento hétero. Ele é economista, banqueiro e fundador do que a gente conhece hoje como o Banco BTG Pactual. Ele foi professor na FGV e na PUC do Rio. Por boa parte da vida dele, ele foi diretor do IBMEC. Ele também é fundador do Instituto Millennium, que é um think tank liberal. Paulo Roberto Nunes Guedes nasceu no Rio de Janeiro no dia 24 de agosto de 1949 e hoje tem 69 anos. A mãe dele era servidora pública e o pai dele vendia material escolar, mas não tem muita informação e nem fotos sobre eles na internet. Paulo Guedes começou aí o currículo dele como bacharel em economia na Universidade Federal de Minas Gerais. Ele fez o mestrado dele na FGV, que é a melhor escola de economia e administração do país, isso antes dos 25. Quando ele tinha 25 anos, ele se mudou para os Estados Unidos para estudar na escola que mais marcou a carreira dele. Na Universidade de Chicago, Guedes queria fazer o PhD, o doutorado, mas antes ele teve que fazer um mestrado lá porque o mestrado dele aqui no Brasil não era reconhecido para fazer o PhD direto. Com 29 anos ele se formou PhD em economia, mas agora na escola do doutor economista Milton Friedman. Os pensamentos do Friedman e da escola de Chicago foram influência para políticos tipo a Margaret Thatcher da Inglaterra e Ronald Reagan nos Estados Unidos. Nessa escola o princípio deles é muito simples. O governo não deve intervir na economia e nem na liberdade individual. É uma tarefa fácil. Tanto Margaret Thatcher quanto Ronald Reagan tiveram Milton Friedman como conselheiro do governo. Ele também teve um papel importante na ditadura militar do Chile, onde Pinochet chamou vários estudiosos da escola do Friedman para trabalhar ativamente no governo dele. Esses estudiosos que trabalharam com Pinochet ficaram conhecidos aí como os Chicago Boys. Falta ruim. Para estudar na escola de Chicago, Guedes recebeu uma bolsa do governo pelo CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Queria trabalhar no governo, mas ele percebeu que a ideia liberal dele não ia ter muito espaço naquele tempo lá. Então ele foi ser professor parcial na PUC do Rio, na FGV e no INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Ele conta que durante uma época a PUC e a FGV estavam meio que numa briga, isso levou ele a sair das duas e ir dar aula lá no INPA. Também conta que isso levou ele a aceitar um convite para ser professor integral na Universidade do Chile durante a ditadura do Pinochet. Querendo conhecer melhor aí o trabalho que os Chicago Boys estavam fazendo no país, ele trabalhou por um tempo no Chile. Ele conta que depois de ver que o governo do Pinochet estava virando uma ditadura, que estavam começando a gravar as aulas dele, ele decidiu fugir pro Brasil dele. Ainda assim, o Guedes fala que vai fazer no Brasil as reformas que foram feitas no Chile de Pinochet: Banco Central Independente, câmbio flutuante, equilíbrio fiscal e o famoso regime de capitalização da Previdência. Quando ele tinha 32 anos, ele foi contratado como professor pelo IBMEC, Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, que é uma empresa privada de ensinar investimento. Guedes foi chamado porque ele era um educador, mas ele também era um grande especialista em economia. Em 83, quando ele tinha 34 anos, o conselho do IBMEC promoveu Guedes a diretor técnico. E o Guedes trabalhou no IBMEC como diretor por 16 anos, por boa parte da vida dele. Mas essa não foi a única coisa que ele fez durante esse tempo. Ainda com 34 anos, Guedes se juntou com o então milionário André Jakurski para montar o Banco Pactual. PAC vem de Paulo, André e Luiz César, que era o outro sócio deles. O banco deles ganhou muito dinheiro e depois foi vendido para o banco suíço UBS por 3,1 bilhões de dólares. Eu me pergunto quanto desse dinheiro o Guedes colocou no bolso nessa venda aí. Guedes também é o fundador do Instituto Millennium. Millennium é um think tank liberal, é uma instituição feita para fomentar a discussão do pensamento liberal no Brasil. O grupo tem um site onde Guedes e outros pensadores liberais postam artigos sobre economia e outras análises. Nós então, durante a campanha, dissemos que íamos despedalar os bancos públicos e resgatar a dívida pública, porque a dívida pública era aumentada no que se convencionou chamar, inclusive, de contabilidade criativa. E nossa responsabilidade é exatamente devolver esses recursos para a União e dentro, inclusive, das exigências do Tribunal de Contas da União, garantir que esses recursos devolvidos
abatam a dívida pública. Então é muito importante ficar claro que esse dinheiro não está voltando para o Ministério da Economia poder jogar o dinheiro para cima, botar em novas destinações, nada disso. Esse dinheiro volta para resgatar a dívida pública. Então esse movimento, na verdade, vai desestatizando gradualmente o mercado de crédito, que ele foi, a participação dos bancos públicos passou de 50%, chegou a 60% do mercado de crédito brasileiro. E isso criou, inclusive, de novo, como eu sempre digo, o governo acaba se tornando uma fábrica de privilégios. Dinheiro barato para as empresas amigas, para os campeões, e dinheiro caro para o resto da população brasileira. O que nós estamos fazendo é justamente remover esses privilégios. Vamos reduzir esse dinheiro dos campeões, vamos reduzir esses dinheiros que saem favoravelmente, a taxas favoráveis, para quem se beneficia desse mercado segmentado, essa divisão de mercado, onde o juro é muito baixo para alguns e muito caro para o resto dos brasileiros. Então nós estamos despedalando, estamos recuperando esses recursos e com isso nós vamos resgatando dívida pública. Despedalar essas instituições, quando o Pedro disse que ia nos visitar, ele mesmo falou, acho que nós devíamos comunicar isso publicamente. Eu falei, pois não, Pedro, vamos convocar, e assim que nós tivermos essa conversa nossa, podemos anunciar isso. Então o Pedro está aqui para falar do que ele tem feito e dos planos futuros, que montante é isso, quanto ele espera. Com a palavra o nosso Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal. É com muito orgulho, o que a gente está fazendo é uma determinação do ministro Paulo Guedes e vem como consequência do entendimento da Caixa como um banco social. Então, nas últimas semanas, a gente anunciou um programa de renegociação de crédito que favoreceu 3 milhões de pessoas, com até 90% de desconto, e aonde a Caixa já tinha perdido tudo. Mais de 125 mil pessoas, em pouco mais de uma semana, voltaram à sua cidadania financeira. Isso é uma coisa muito importante que nós conversávamos já. 125 mil CPFs. 10 dias. Ao redor de 150 milhões de reais. Mas pessoas simples, tomavam empréstimo de até R$2.000. E a média pagando até R$1.000, mas a grande maioria R$500, R$600, o que é exatamente o coração da Caixa Econômica Federal. Descontos você deu? Qual a ordem de descontos? 82,78% é a média. Ou seja, 0,78%. Porque a gente tem de 40% a 90%. Quem tem mais tem um desconto menor. Quem tem menos tem um desconto maior. 82%, a média de desconto até agora, mas a nossa expectativa, como são 90 dias, é entrar com uma campanha de mídia. A Caixa Econômica Federal está fora da mídia, porque nós entendemos que a mídia para a Caixa Econômica Federal tem que ser para operações como essa. Nós entraremos com uma campanha nos próximos dias. Semana passada, nós anunciamos uma segunda medida de renegociação de 600 mil imóveis, que dá também mais de 2 milhões de beneficiados. O que são esses imóveis? Também atrasados há mais de um ano, inclusive Minha Casa Minha Vida. E que com uma prestação paga você normaliza todo o fluxo. Então isso também, a gente já teve 25 mil imóveis negociados. Isso é uma questão muito importante. Também tem ao redor, não é nem 90 dias, isso fica aberto o tempo inteiro. E de novo, nós vamos começar uma campanha de mídia. Então, nós fazemos um anúncio para vocês. Isso é fundamental, porque a Caixa Econômica Federal, com 100 milhões de clientes que nós atingimos semana passada, qualquer anúncio tem que estar muito preparado, porque nós temos 4.200 agências, 8.700 correspondentes bancários e 13.200 lotéricas, mais de 27 mil pontos de venda. Qualquer anúncio tem que ser feito depois de muita discussão. Teremos outros, mas nessa semana
como foi uma determinação do ministro Paulo, desde antes, quando nós estávamos discutindo essa questão ano passado, eu convidei, porque todos os anúncios que nós faremos serão na Caixa Econômica Federal, dado que são anúncios operacionais, mas isto, na verdade, é uma determinação do ministro, não é uma discussão de management. As outras são discussões minha com os vice-presidentes. Essa é uma decisão de governo que nós vamos devolver o dinheiro que se deve. E esse dinheiro, ele vai ser devolvido, são 3 bilhões de reais. A discussão que eu tenho com o ministro é de, nesse ano, dependendo de questões específicas, mas o nosso plano é devolver 20 bilhões de reais. E, de novo, a Caixa Econômica Federal hoje é o banco dos grandes mais sólido em termos de índice de Basileia. Nosso índice de Basileia é acima de 20%. Então, todo o nosso programa, ele é matematicamente... Em um ano. É importante, é o início. Isso. Faltam 17. No plano dele, o plano 3 agora. Está devolvendo agora os 3. 3 agora, tem mais 17 ao longo do ano, que é a percepção dele. Agora, o que é importante vocês perceberem é o seguinte: durante a campanha nós dissemos sempre o seguinte: um governo mais eficiente pode ser mais fraterno ainda. Quer dizer, se você é um fraterno, a fraternidade é permitida exatamente pela maior eficiência, que é isso que nós estamos fazendo. A nossa reforma da Previdência vai garantir exatamente mais fraternidade. A nova Previdência que nós estamos postulando é para garantir as aposentadorias e para garantir também camadas de solidariedade na nova Previdência futura também. Independente de ser regime de poupança garantida, de capitalização, a ideia é que com eficiência você garante a fraternidade. Sem eficiência você quebra e não consegue nem ser fraterno. Então o interessante no movimento da Caixa, e o Pedro está sendo extraordinário na gestão da Caixa, é que exatamente ele está fazendo o seguinte: a Caixa recebeu pedaladas, né? Foi a contabilidade criativa e vários malfeitos foram executados através de lá, tanto que houve problemas, inclusive de Lava Jato, tudo isso. O que o Pedro está fazendo é o seguinte: ele está encolhendo, devolvendo os recursos, despedalando o banco, mas está aumentando a ação social. A fraternidade está sendo permitida pela maior eficiência. Então, quando ele chegou e transformou o banco em um banco mais eficiente, ele está conseguindo, ao mesmo tempo, despedalar, quer dizer, ter um balanço onde ele consegue devolver recursos para a União, ajudar o país a ser mais eficiente, e, ao mesmo tempo, ele está sendo mais fraterno, porque ele está se concentrando os recursos do banco exatamente entre os mais desfavorecidos. Pessoas que foram induzidas a tomar empréstimos numa fase melhor, seja para comprar casa própria, seja para consumo, etc., arcaram com juros altíssimos e ele agora está dando desconto desses juros excessivos e permitindo a pessoas que tomavam empréstimo de R$2.000, R$3.000 terem redução de 80% nas suas dívidas. Então, é um trabalho de altíssima qualidade. Nós estamos super satisfeitos com a condução, porque ele está conseguindo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ser um banco mais eficiente e, ao mesmo tempo, mais fraterno. O Pedro está pagando esses 20 bilhões que ele programou para esse ano. O custo da dívida para ele chega até 18% ao ano, porque é um custo de juros mais um upside de dividendos. Então acaba saindo, é uma dívida, ele está liquidando uma dívida que custaria ele 18%. Ora, o juro aí no mercado, a Selic está a 6 e pouco, e ele teria que pagar 18%. Então ele está conseguindo, não é fazendo só um favor para a União, ele está tornando o banco dele mais sólido. Ele está dentro dos requisitos do Acordo de Basileia, de alavancagem, ao mesmo tempo está reduzindo 20 bilhões a dívida dele, que ia pagar 18% ao ano. Então ele está fazendo algo muito bom para a Caixa, né? E justamente com essa folga financeira, em vez dele ficar pagando 18% ao ano, ele pré-paga, ele está melhorando o balanço dele, melhorando o resultado dele, e isso permite a ele dar descontos de até 80% em dívida de brasileiros de baixa renda.
Começaram o processo, porque, de novo, a Caixa Econômica Federal tem um processo extremamente detalhado, garantido, mas nós temos ao redor de 25 mil pedidos de renegociação. Os dados são todos aproximados, mas importante, como o ministro confirmou e falou, que tudo é feito com discussão interna do banco, conversas e aprovações com o Banco Central. Então, isso só será feito instrução do TCU. Exatamente, do TCU, dos órgãos de controle. O que acontece é, a Caixa Econômica Federal conseguiu também, como também determinação do ministro, a gente reduziu o crédito para grandes empresas, então isso também gerou uma folga muito grande de capital. Então, como nós estamos recebendo semanalmente pagamentos de juros e de principal de empresas grandes, que não é o foco da Caixa. Grandes empresas, por exemplo, Odebrecht. Petrobras, empresas grandes, não é? Quer dizer, o dinheiro do poupador brasileiro, da caderneta de poupança, vai parar lá. Será que ele tem que virar empréstimo para Petrobras, para Odebrecht, Será que é esse o destino? Será que é para isso que nós temos bancos públicos? É a grande pergunta. O Pedro está dizendo não. Nós temos bancos públicos para levar a atividade bancária para o interior do Amazonas, interior do Maranhão, do Paraná, Brasil inteiro, norte a sul, para que essas pessoas possam ter produtos financeiros, para que eles possam acumular recursos na caderneta e para que eles possam dar créditos para eles mesmos. Quando ele renegocia a dívida justamente dos poupadores, dos tomadores de baixa renda, o que ele está dizendo é o seguinte: a Caixa é o banco do povo. O povo aplica na Caixa e a Caixa aplica com o povo. E, ministro, semana passada nós anunciamos também uma redução de até 1,5% ao redor no crédito imobiliário, muito importante, em todas as linhas a gente estava lá, e por enquanto não a mudança da TR, mas eu já conversei com os senhores, que nós estamos terminando um estudo, não só estratégico, mas operacional, para mudar o indexador. Essa é uma demonstração, como o ministro falou, não só de redução da taxa de juros para a população, mas uma mudança que é transformacional. Então, como a gente já conversou, mas a gente só pode anunciar depois que operacionalmente esteja ok. Mas como nós falamos, também uma determinação, uma conversa que a gente teve, não faz sentido você emprestar por 30 anos, tendo como uma correção um instrumento que não tem o hedge, ou seja, se você criar notas do Tesouro Nacional, ou seja, títulos do governo, uma questão natural de qualquer banco no mundo, se ele quiser fazer hedge, ou seja, proteção para o seu balanço em empréstimos de longo prazo, é que ele busque algum indexador. Nós não temos um indexador de TR. Logo, o natural é que você busque algum título que tenha alguma correção. Então, a nossa discussão, como nós já adiantamos, é em cima do IPCA. Sim, mas quando a gente vai emprestar, sim, só que o empréstimo imobiliário é uma revolução quando você trocar para um indexador mais previsível e que seja algo. E para finalizar, a Caixa Econômica Federal tem 2/3 do crédito imobiliário no Brasil, em especial para os mais pobres, com menos dinheiro. Qual é o nosso foco? Que a gente consiga continuar incentivando o crédito imobiliário no Brasil, em todas as classes sociais, porque a Caixa é o banco do brasileiro, em especial, como eu falo, da padaria do Seu Joaquim, ou seja, pequenas e médias empresas, e das pessoas menos favorecidas economicamente. E como o ministro acabou de falar, cada passo que nós damos em eficiência, nós temos um balanço mais forte para poder renegociar mais com mais desconto e oferecer linhas de crédito menos caras, porque efetivamente o nosso foco é ser o banco social.
E quando você libera isso, quer dizer, quando você, em vez de estar fazendo esses empréstimos, em vez de fazer um empréstimo de 1, 2, 3, 4, 10 bilhões a uma grande empresa, imagina o que o Pedro pode fazer com 1 bilhão por milhões de poupadores, de tomadores brasileiros, pequenos e médios. Quer dizer, na hora que, em vez de você dar 10 bilhões para uma grande empresa, você dirige isso para pessoas que estão tomando R$2.000 de empréstimo para comprar um liquidificador, para comprar um ar-condicionado, um ventilador. Quer dizer, então, isso é um banco social. Bom, era isso. Obrigado. Ah, perfeito. Perfeito. Tá todo mundo trabalhando com o mesmo objetivo. O governo todo trabalha com o mesmo objetivo. Os outros bancos que têm esse instrumento de dívida são o Banco do Brasil, o BNDES, o BASA e o BNB, que é o Banco do Nordeste. Então, todos esses bancos estão fazendo o seu dever de casa e todos eles têm esse instrumento de dívida. Evidentemente, os dois bancos das regiões mais frágeis, Norte e Nordeste, nós não estamos botando pressão. Nós estamos botando maior pressão justamente nas regiões mais ricas. Nós temos os números aqui, o nosso secretário da Fazenda, Valderi, tem os números todos aqui e os contratos. É um total de 86 bilhões, Caixa Econômica tem 41 a 42 bilhões, BNDES para esses instrumentos híbridos há um total de 86 bilhões, a Caixa Econômica que anuncia hoje um excelente resultado, tem um total de 41 bilhões, o BNDES 36 bilhões, o Banco do Brasil 8,1 bilhões, o BNB 1 bilhão e o BASA 1 bilhão. Cada banco tem sua especificidade. Esse contrato, como o presidente Pedro colocou e atendendo a diretriz do ministro Paulo Guedes, ele segue os critérios de liquidez e solvência e boa gestão e governança dos bancos. Cada caso é um caso. Esses 5 bancos têm, respectivamente, 13 contratos, cada contrato com suas especificidades. E a pergunta foi interessante, cadê os outros? O único que está entregando a grana hoje é esse aqui. Então os outros estão lá em cima, devem estar trabalhando para tentar devolver. O Levi está lá em cima, o Rubem Novaes está lá em cima, são os outros presidentes do Banco do Brasil. Como eles não entregaram ainda o dinheiro, eles não desceram. Só o Pedro que desceu para fazer a entrega física. Porque, como eu disse, é a primeira vez que a Caixa Econômica Federal, não é que os bancos públicos, é a primeira vez que a Caixa Econômica Federal devolve dinheiro para a União. Isso merece até uma celebração. Então o Pedro está aqui para fazer uma entrega física. Eu me lembro, antes das eleições, compareci numa grande rede de televisão. E lá, dado o momento, aguçando a curiosidade daquelas pessoas, eles perguntaram-me o que estava escrito nas minhas mãos. E eu mostrei. Palavras em desuso por aquela emissora. Deus, família, Brasil.
toda a polêmica gerada pela permanência da Polícia Militar do Estado de São Paulo no campus da universidade, ela se gera única e exclusivamente porque boa parte dos alunos da FEFELESH querem fumar sua maconha tranquilo. E a gente tem umas outras séries de questões, como por exemplo, eu fiquei pasmo com o que eu vi no semestre passado. Os trabalhadores do Sintusp, eles utilizaram uma sala específica da Universidade de São Paulo para poder fazer um sambão. Fizeram um churrasco, levaram cerveja, bebida alcoólica dentro da Universidade de São Paulo. Colocaram as cadeiras uma em cima da outra e resolveram tocar um pagodão lá e fizeram o encontro deles. E eu achei isso um verdadeiro absurdo. Por quê? Porque eles estavam utilizando as dependências da faculdade e, de acordo com o gráfico que o senhor trouxe aqui, né, é utilizado sim valores que são repassados pela população do pagador de impostos, né? Fora isso, nós temos também a utilização da faculdade para oficina de órgão reprodutor feminino, porque eu não posso falar aqui na íntegra o que eles utilizam lá dentro, porque senão é quebra de decoro, e também uma série de cursos e formações e etc. Relacionadas ao fascismo, para combate a não sei quem, e dão um jeito de colocar o Jair Bolsonaro nesse balaio todo. Qual o departamento responsável por autorizar os espaços da Universidade de São Paulo para esse tipo de evento? E quem assina essa autorização? Normalmente temos autorizações descentralizadas, normalmente. Fica aqui a minha sugestão, repensar quanto à autorização da utilização dos espaços públicos exclusivamente para fins acadêmicos, né? Porque infelizmente não é isso que está acontecendo ultimamente. Quando o espaço é para fim de um congresso, de alguma coisa que tem remuneração, os espaços são alugados. Faz 2 meses que eu enviei um requerimento de informações para o senhor me respondeu, escrito como combater o fascismo, e nela colocava a figura do presidente da República, Jair Bolsonaro, como se fosse um fascista a ser combatido. Questiono ao senhor, este evento foi um evento alugado ou foi um evento autorizado pela Universidade de São Paulo? Eu acredito que esse evento não foi alugado, porque, que eu saiba, não teve, se aquilo que eu me lembro, que o senhor me mandou, aquele não teve recurso financeiro recebido pelos organizadores. O senhor sabe me dizer quem autorizou esse evento e se ele é legal? Não. Os eventos feitos internamente, por exemplo, o senhor mesmo foi convidado para ir para a USP uma vez. Imagina eu na FEFELESH. Então, são eventos feitos pelos alunos. Os alunos têm algumas iniciativas que nós não temos controle. Inclusive, eles não pedem a autorização. Então, eu não sei se o diretor da unidade, nesse caso que o senhor citou, autorizou ou não autorizou? Eu não sei lhe dizer. Porque uma vez que eles colocam até mesmo figuras públicas, né, nesse meio, tentando denegrir a imagem de pessoas que fazem parte do cenário político brasileiro, eu creio que isso incorra até em crime, né? Então a Universidade de São Paulo, ela precisa se responsabilizar por esse tipo de evento. Nós temos alguns casos na Universidade de São Paulo de professores que estão recebendo acima do teto constitucional, como já foi dito aqui, porém nós temos alguns casos extremamente específicos de alguns professores que tiveram um salário reduzido. E aqui eu quero trazer o nome de um professor muito conceituado, acredito que o senhor conheça, é o professor Ricardo Felício, é o professor de climatologia da FEFELESH. Ele é uma pessoa que se posiciona de forma firme, prova por A mais B cientificamente essa questão do aquecimento global, de que é uma farsa, ou seja, ele briga muito com instituições como Greenpeace, dentre outras. E nós tivemos repentinamente o salário do professor Ricardo Felício reduzido, enquanto outros pares que têm exatamente a mesma categoria sua como professor estão recebendo valores exorbitantes, né? Então eu queria saber o que está acontecendo especificamente no caso do professor Ricardo Felício, se o senhor tem ciência do que está acontecendo. Muitas vezes até mesmo esse docente ele tenta ter investimentos em pesquisas, ele também não consegue, então eu queria saber se isso são meramente erros administrativos e não perseguição político-partidária dentro da Universidade de São Paulo. Bem, meu nobre deputado, eu posso uma coisa assegurar: não há perseguição político-partidária dentro da universidade. Não há perseguição político-partidária dentro da universidade. Isso eu insisto, e eu já falei, acho que no começo eu falei, a universidade é o lugar em que as pessoas discutem
e todos são respeitados. Eu participei de uma resistência ao trancaço na Universidade de São Paulo, no Portão U. Fui agredido pelos militantes do Sintusp, inclusive, então acredito que essa falácia de que não existe perseguição política partidária na Universidade de São Paulo, ela não é verdadeira. Inclusive, os próprios alunos que se consideram como conservadores, de direita ou qualquer coisa do tipo, eles, além de serem perseguidos, eles têm a sua nota reduzida por parte de alguns professores, o seu currículo é queimado no mercado de trabalho, e eu já vi casos de alunos com fotos deles impressas, coladas no muro da universidade, chamando "procura-se fascista". Então, o próprio professor Ricardo Felício também é vítima dessa perseguição. Então, eu peço encarecidamente, nobre reitor, que o senhor olhe para a faculdade, olhe para a Universidade de São Paulo, que deixou de ser um ambiente acadêmico há muito tempo, né, principalmente dentro da FEFELESH, e se tornou um ambiente hostil, onde não existe liberdade de pensamento, onde não existe liberdade de expressão, e qualquer um que pensa diferente é rechaçado dentro daquele ambiente. Então peço que o senhor, com muito carinho, olhe para a Universidade de São Paulo no sentido de fazer com que a pluralidade de ideias venha funcionar ali dentro. Bom, mas logicamente eu vou verificar, sem dúvida, e por favor, tendo esse tipo de alguma dúvida, o senhor recorra a mim, se tiver alguma dificuldade, uma coisa que eu defendo arduamente é realmente defender a universidade como local de debates verbais, sempre verbais, nunca físicos. Muito obrigado. Não, vou adorar fazer uma visita na FEFELESH com o senhor. Por favor. Muito obrigado. Por favor. Weintraub deixou claro que o foco do Ministério não será a educação superior, mas um reforço da educação básica. Classificou de tragédia brasileira o que acontece nos bancos escolares. Evasão escolar no 3º ano do ensino fundamental e no 1º ano do ensino médio. Crianças que não são alfabetizadas e desconhecem operações matemáticas e jovens sem qualificação profissional. A gente está diminuindo no Brasil ensino técnico, aquele que te ensina um ofício. Saiu recentemente nos jornais que tem demanda para 500 mil vagas de pessoas que têm o ensino técnico em áreas de tecnologia. Só que não tem gente qualificada para isso. As pessoas querem aprender um ofício. Quem sabe um ofício não passa necessidade. O ministro reforçou que o país gasta 7% do PIB com educação, mas gasta mal. Aqui mostrando que se as universidades de cada um dos estados fosse o estado, estava tudo estourado na lei de responsabilidade fiscal. Porque as universidades hoje são uma grande folha de pagamentos. Nenhuma delas gasta menos do que 80% dos recursos dela com folha direto. Depois da apresentação de Weintraub, senadores questionaram a decisão do Ministério de revisar as verbas para as universidades federais e a declaração de que as instituições de ensino estavam fazendo balbúrdia. Como é que um gestor de universidade, ministro, como é um gestor de Instituto Federal trabalha em pleno mês de maio com um torpedo de 30% a menos para gerir o mesmo ano? Como é que um gestor desse faz? Vocês têm que fazer um manual para o cara poder administrar e gerir esse navio aí. O que talvez seja chamado de balbúrdia seja o direito constitucional que tem professores e estudantes, muitas das vezes, como ontem fizeram em todo o Brasil, reivindicar os seus direitos a ter um investimento em educação. Já foi dito aqui que houve um corte de 2,4 bilhões na educação básica pelo vosso governo. Me parece estar um contrassenso claro aí. Diz que é para cortar das universidades, mas tem um corte de 2,4 bi na educação básica. Eu quero só citar alguns cortes, que foi parte da sua exposição aqui ainda há pouco. Em construção de creches, Vossa Excelência falou de creches aqui, o MEC bloqueou, por exemplo, 146 milhões dos 265 milhões de reais previstos inicialmente. O senhor falou das creches. Quantas creches o governo da Dilma fez? Só um minutinho. Mas, ministro, não falei isso, eu falei dos cortes deste governo. Não estou desmerecendo os cortes. Não há corte nenhum, é contingenciamento. Obrigado pelo sinônimo.
tenho ficado um pouco cansado dessa estratégia do governo de bater, assoprar, dizer que está falando uma coisa e não está. Na verdade, essa questão de corte e não corte, ou de contingenciamento, é retórica. Na verdade, isso é um corte temporário que pede aos gestores que venham se subordinar ou pedir ou expor situações específicas que serão decididas caso a caso. Então, isso é uma espécie de, e indiretamente ao parlamento, me soa também um pouco como chantagem, porque em todas as áreas agora é essa coisa. Se a Previdência passar, tudo é liberado. Se a Previdência não passar, não é liberado. O governo contingenciou 30% dos recursos, prática e ferramenta usada em todos os chefes do Executivo do Brasil. Eu quero alertar que a educação tem um orçamento constitucional. Nem que quisesse poderia cortar. A qualificação do ministro para o cargo também foi discutida, porque ele é formado em economia. Você se sente verdadeiramente preparado para fazer essa virada importantíssima na educação, na educação brasileira? A minha formação acadêmica, ela é robusta. Estão tentando desconstruir coisas até feias que estão fazendo a meu respeito. Mas ela é robusta. Eu estou bem acima da média dos últimos 15 ministros que passaram por lá, mas bem acima. Em termos de qualificação, em termos de nomes de universidades às quais eu vim. Eu tenho uma experiência de mais de 20 anos como gestor, de pegar desafios, grandes corporações, times, colocar os times com metas, fazer ajustes. Eu não vou acertar 100%. Certamente vai ter um outro time que vai precisar ajuste e entregar no prazo, com qualidade e no orçamento. Enquanto a presidente Dilma cortou 10 bilhões na educação, ela beneficiou Angola com 14 bilhões de reais. A Venezuela com 11 bilhões de reais. A República Dominicana com 8 bilhões de reais. A Argentina com 7,8 bilhões de reais. Cuba com 3 bilhões. Peru com 2 bilhões. Moçambique com 1,5 bilhão, Guatemala com 980 milhões, Equador com 795 milhões, Gana com 755 milhões, Honduras com 507 milhões, Costa Rica 155 milhões, totalizando, senhor presidente, 50 bilhões e 500 milhões de reais. Veja bem, isso tudo aqui resolveria tranquilamente o problema da educação e da saúde do país. Não tenho dúvida alguma. Agora, por essa irresponsabilidade da presidente Dilma, ela teve depois que cortar na educação 10 bilhões de reais e na saúde 9 bilhões de reais. Hoje nós temos o menor orçamento também na saúde. Quebraram a regra anterior. Era do reajuste pelo PIB e a variação nominal do PIB, e alteraram isso. A saúde também sofreu com 9 bilhões em ações de saúde a menos. A educação, um corte de 10 bi. E veja qual foi o sentimento do programa do PT, da presidente Dilma. Qual a prioridade da presidente Dilma? Fazer caixa 2 no exterior. Fazer caixa 2 no exterior, 50,5 bilhões de reais. Conclua. Este Senado, senador, tem que dar exemplo à nação. Nós somos legítimos representantes do povo, ninguém pode negar isso, senador. Fale o que Vossa Excelência quiser falar, mas nós não podemos negar que nós viemos para cá através da mão popular, do povo que precisa que nós aqui o defenda. Senador. Como, vou terminar, como alguém pode ir à tribuna defender a corrupção se se nega a assinar uma assinatura para o Senado mostrar à nação brasileira que está querendo apurar e combater a corrupção neste país, senador?
Meu nobre senador da República, assim a CPI da corrupção. Eu lhe peço por Cristo que está ali naquela parede. Eu lhe peço por Rui que está ali assistindo, senador. Eu lhe peço por Deus, em nome do povo brasileiro, assine a CPI da corrupção, senador. Aí eu digo a Vossa Excelência está preocupado com a corrupção no Brasil. Senador Mário Couto, agradeço a parte de Vossa Excelência e não assinarei a CPI da corrupção, e não assinarei a CPI da corrupção, e não assinarei a CPI da corrupção, e não assinarei a CPI da corrupção. É muito bom ver o senhor sentado aí na frente, sendo inquirido pelos parlamentares, assim como foi no Senado. O senhor, o juiz, hoje ministro do Bolsonaro, arauto da moralidade, inquiriu muita gente, muitas vezes de forma arrogante, como fez com o presidente Lula, e condenou-o antes de julgar. É verdade que o senhor não está sendo investigado, mas o senhor está em processo de julgamento no Supremo Tribunal Federal por suspeição, num habeas corpus do presidente Lula. E também não é verdade que o senhor sempre age corretamente, ou que só tem críticas à Lava Jato. Eu quero lembrar aqui que temos algumas ações judiciais que já cassaram decisões suas. Aliás, tem uma grande de 2008 que anulou uma operação que o senhor coordenava, que era a Operação Pôr do Sol, por escutas ilegais e tempos ilegais dessas escutas. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal considerou ilegais as conduções coercitivas. Só o senhor fez mais de 257. Com certeza muitas desnecessárias, como foi a do presidente Lula, porque a lei é clara, diz que a pessoa tem que ser chamada 2 vezes para depor. Se ela se negar, tem que ter a condução coercitiva. O senhor nunca chamou o presidente Lula, mas o senhor sabia que o Queiroz foi chamado 2 vezes e não foi? A condução coercitiva do Queiroz? Também o senhor levou um corretivo grande do ministro Teori, quando do grampo do presidente Lula com a presidenta Dilma. Como se tratava de uma presidente da República, o senhor tinha que ter remetido para o Supremo e o senhor não fez. Vazou num horário que estava ilegal. Depois o ministro Teori considerou ilegal, o senhor pediu desculpas. Ele morreu, o senhor voltou a dizer que o grampo era legal. Por que o senhor mentiu para o ministro Teori? Por que o senhor escondeu informações do Supremo Tribunal Federal? Quero também lhe dizer, o advogado da Odebrecht, Tacla Duran, denunciou o advogado Marlos Arnes de ser extorquido em mais de R$600 mil e mostrou o depósito para o jornalista Jamil Chad. Ele também acusou o advogado Zucoloto. Isso é sobre a Odebrecht. Eu quero te fazer perguntas bem objetivas, o senhor diz sim ou não, pode ser com a cabeça. Sua esposa, Rosângela Moro, trabalhou ou teve escritório com os advogados Marlos Arnes e Carlos Zucoloto, sim ou não? Gostaria que o senhor respondesse agora, objetivamente. Outra pergunta. Não, por que não? Se ele não tem nada a temer, pode... Não. No momento, durante a fala, outra pergunta. O senhor ou sua esposa mantêm ou mantiveram alguma conta no exterior? Sim ou não? Já receberam direta ou indiretamente valores do exterior? Tem que aguardar aí as apurações. A questão colocada pela deputada Gleisi, olha, o sistema judicial tem erros e acertos, existem recursos exatamente para essa discussão, juízes divergem sobre valoração de fatos, divergem sobre valoração de direito. O fato de se ter uma decisão eventualmente reformada numa instância recursal superior não significa necessariamente que foi cometida alguma ilegalidade deliberada. Tenho muita consciência de que sempre agi com correção e com base
na lei. Essa mesma decisão que invalidou essa investigação, a Operação Sundown, foi uma decisão isolada do Supremo Tribunal de Justiça, contrária à jurisprudência da própria Corte, que vigora até hoje. Foi uma tentativa de mudar a jurisprudência que não prosperou, mas acabou invalidando esse caso específico. Eu já mencionei, jamais vazei qualquer conteúdo submetido a sigilo no âmbito da Operação Lava Jato. Não tenho nenhuma relação com o advogado Marlos Arnes, né? O que existe em relação a esse indivíduo que se encontra na Espanha, o tal do Tacla Duran, é uma pessoa investigada e acusada por ter lavado dinheiro para a Odebrecht, certo? Essa pessoa fugiu do Brasil e se encontra refugiado, tem mandado de prisão vigente aqui no Brasil e as acusações contra essa pessoa são muito graves. A pessoa começou a fazer declarações, nem sei se ele tem alguma relação, contratou de fato esse advogado. O advogado, até onde eu tenho presente, é uma pessoa com absoluta correção, inclusive parente de um senador do Paraná, né? Também que se destaca por um grande comportamento probo e correto. Relativamente à referência à minha esposa, lamento, repudio essa sua afirmação, né? Eu acho assim muito baixo, a minha conduta pode ser atacada Lava Jato, mas colocar familiar que não tem qualquer relação com os fatos... Eu só fiz uma pergunta, não afirmei. Eu repudio a insinuação. Ninguém atacou ninguém, foi feita uma pergunta. O senhor tem que perguntar sobre o marido dela, senhor presidente. Continue a responder. Bem, eu repudio essa insinuação, perfeito. Em relação ao advogado Carlos Goloto, igualmente, é um advogado trabalhista, é de fato um amigo da família, não tem nenhuma relação com Lava Jato, com investigado, com o processo da Lava Jato. Fizeram, lamentavelmente, ataques contra ele para tentar me atacar. Né? É uma coisa assim tão deplorável que eu acho assim, olha, já acho deplorável ataques sem base, porque se trabalha contra nesses processos, aplicando a lei contra a corrupção. Mas começa a atacar parente, amigo, que não tem nada a ver. Né? Eu acho realmente muito... O que o senhor fez com a família do Lula, hein? Gente, olha, não vamos interpelar o ministro no momento da fala. Repõe o tempo para ele poder responder as outras... Tá. Em relação às questões contra no exterior, coisa assim, isso é maluquice, né? Não tem nada, não tem conta no exterior ou coisa que fala. Nunca recebi dinheiro do exterior, sempre agi com absoluta correção em relação aos meus procedimentos. Se alguém quer me acusar disso, então apresente algum elemento. Não existe nada, nada. Tá? Não sou eu que sou investigado por corrupção. Não existe nada, nada. Tá? Não sou eu que sou investigado por corrupção. Como magistrado. É um orgulho para esse Brasil, continua sendo, e as mobilizações que levaram tantas pessoas às ruas no último domingo, e estive lá também, são prova disso. O Brasil tem orgulho do trabalho, não só de Vossa Excelência, eu dei vários discursos quando fui deputado estadual, tentando inclusive separar a pessoa da instituição, lembrando que é um trabalho de instituições, do Judiciário, da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, na maior operação contra a corrupção na história, não só do Brasil, do mundo. E nós temos orgulho disso. Agora, o que nós estamos vendo aqui essa tarde, meu caro colega Alexis, a energia que tanta gente aqui dentro está disposta a investir para defender bandido, para defender criminoso, para defender corrupto, isso envergonha esse parlamento. A energia que alguns colegas aqui dispensam para atacar Vossa Excelência, para atacar a Operação Lava Jato, para atacar o combate à corrupção, para defender a soltura de bandido condenado em primeira, em segunda e terceira instância, é de envergonhar esse parlamento. É de envergonhar esse parlamento. E eu preciso fazer esse desabafo, senhor presidente, porque só para eu poder começar a falar, e ainda não consigo nem continuar por causa da balbúrdia aqui nesse parlamento, só para eu poder começar a falar meus 3 minutos levou quase 15. É uma vergonha ver que esta casa, infelizmente ainda, em parte,
senhor presidente. Senhor presidente, eu quero aqui fazer esse desabafo, porque o que nós vemos aqui é simplesmente a repetição de anos e anos de defesa de corrupção por parte de alguns membros parlamentares e que aqui está se repetindo. Ainda bem que vivemos um novo tempo, mas esses que querem soltar, o Lula, por exemplo, querem soltar também o Sérgio Cabral, querem soltar também o Eduardo Cunha, os outros corruptos que foram presos também na Operação Lava Jato? Não, porque são seletivos. Eles só olham para o lado deles. Nós, é claro, pessoas direitas ficam preocupadas quando surgem ditos escândalos como esse, que hoje se demonstra é apenas uma tentativa de desmerecer o trabalho da Operação Lava Jato. Mensagens adulteradas, mensagens escritas no futuro, conversas que nós não podemos sequer comprovar porque não querem entregar os originais, de um dono de um site que nos Estados Unidos foi advogado durante 5 anos sem cobrar, sendo ele judeu, de um grupo neonazista, e se orgulha disso. Meu Deus do céu, cadê a esquerda defensora dos direitos humanos? Cadê? Essa é a hipocrisia. Agora, juiz Sérgio Moro, nosso ministro da Justiça, eu quero dizer que nós estamos otimistas com o Brasil. Otimistas com o futuro do Brasil, porque a maioria aqui lhe dá apoio sim. O povo brasileiro foi às ruas e a maioria desse parlamento está vendo o seu compromisso com a verdade, sua tranquilidade e sua defesa de uma operação que vai continuar botando político corrupto na cadeia. Eu quero fazer uma pergunta ao senhor. O senhor passou 2 dias fazendo um curso com a R7 de comunicação. Curso para vir aqui e conseguir se comunicar e passar a ideia para o Brasil de que o senhor é o grande guardião da moral e da lei. Eu pergunto, quem pagou os 180 mil, 250 mil que a R7 cobra por esse tipo de treinamento? Quem pagou? Fica a pergunta, a Media Training. Quem pagou o senhor? Quem pagou? Foi o senhor? O senhor tirou esse recurso de onde? Com o salário de ministro? O senhor tem reserva? Eu queria saber. E a última pergunta que eu queria fazer é o seguinte. Na réplica, por favor, senador, porque o tempo já está esgotado. Ele disse que faz na réplica. Ele vai fazer na réplica. Por favor. Senador, ministro, eu não sei onde o senhor está obtendo essas informações, mas o senhor está absolutamente equivocado. Essa história é uma loucura. Não existe nada de media training, R7, dinheiro que foi pago. O senhor tem alguma coisa nesse sentido? Não tem nada. Não existiu, esse fato não existiu. O senhor está fantasiando, desculpe. Né? O que aconteceu foi que desde que aconteceu esses fatos foram divulgados, nós procuramos algumas pessoas para esclarecer, parlamentares, nós conversamos. O único auxílio que eu tive durante todo esse período foi minha assessoria de comunicação no Ministério. Não fiz media training nenhuma para vir aqui, eu não preciso fazer media training para vir aqui falar a verdade. A história não absolverá o senhor. Da história, o senhor não pode se esconder. E o senhor vai estar sim nos livros de história. Vai estar nos livros de história como um juiz que se corrompeu, como um juiz ladrão. É isso que vai estar nos livros de história. A população brasileira não vai aceitar como fato consumado um juiz ladrão e corrompido que ganhou uma recompensa para fazer com que a democracia brasileira fosse atingida. É o que o senhor é, um juiz que se corrompeu e, apesar dos gritos, um juiz ladrão. Se quiserem, o órgão adequado para vocês entrarem contra a palavra que eu proferi é o Conselho de Ética. E lá vai ser mais um espaço para provar que ele é ladrão. Vocês vão ter que se acostumar a ouvir eu falar na Câmara dos Deputados e com tranquilidade, com calma, que Sérgio Moro é um juiz ladrão. Os novos números de desmatamentos estão mostrando um crescimento assustador. O IBAMA está dando menos multas, menos operações.
os sinais que o governo está dando para a Europa não são super positivos no sentido da proteção do meio ambiente. Por exemplo, o ministro do meio ambiente estava na Rondônia essa semana com uma galera de madeireiros. Como o senhor presidente pretende convencer, mostrar para o mundo que realmente o governo tem uma preocupação séria com a preservação da Amazônia? Por favor. Primeiro você tem que entender que a Amazônia é do Brasil, não é de vocês. A primeira resposta é essa daí. Certo? A gente sabe do interesse mundial pelo que resta do planeta. Basicamente, a Amazônia. Certo? Eu não tenho provas, mas o interesse em criar agora uma grande área de preservação da Amazônia, de 136 milhões de hectares, se discute lateralmente quando há essas reuniões de clima aí pelo mundo afora. Tá? E como disse no começo, se toda essa devastação que vocês nos acusam que estamos fazendo, que já foi feita no passado, a Amazônia já tinha sido extinta, já seria um grande deserto. Nós sabemos, o agricultor brasileiro sabe, que a Amazônia, se você desmatar, dá para 2, 3 safras e depois vira deserto. Ninguém quer levar isso para lá. Eu falei da nossa viagem aqui, estão convidados, né? Vocês não, que é muita gente, o Brasil não tem dinheiro para isso. Mas o representante da Alemanha, da França, se quiser, viajar ali de Boa Vista a Manaus para ver como é que está aquela área toda. Repetindo aqui, nós preservamos mais que todo mundo. Nenhum país do mundo tem moral para falar sobre a Amazônia. Nenhum país do mundo tem moral para falar. Porque vocês destruíram o seu ecossistema, praticamente, e nós não estamos no mesmo caminho de vocês. Agora só cobram de nós. Quando se fala da Alemanha, por exemplo, da energia elétrica, a fonte de energia de vocês é a fóssil, o petróleo, termoelétricas. Então, o carvão também, grande parte. O carvão quase não existe aqui no Brasil. Então, nós somos exemplo para vocês. Isso que acontece de muitas divulgações, por exemplo, como a de agora, de ontem, do INPE, é uma cópia de anos anteriores. Até mandei ver quem é o cara que está na frente do INPE, para ele vai ter que vir se explicar aqui em Brasília esses dados aí que passaram para a imprensa do mundo todo, que pelo nosso sentimento não condiz com a verdade. Até parece que ele está a serviço de alguma ONG, que é muito comum. Eu até perguntaria para vocês, por que tanta ONG na Amazônia, já que estão tão preocupados com o meio ambiente, com o ser humano, e zero na região do semiárido-nordestino? Responda para mim isso aí. Será que o interesse de vocês é com o ser humano ou é outro interesse futuro nessa área? É uma honra, uma satisfação estar aqui nessa região maravilhosa que é a nossa região amazônica. Prezado governador Wilson Lima, por economia de tempo, eu cumprimento a todos em nome dele, então. Não preciso falar aos senhores a vibração que eu tenho e o meu sentimento por essa região maravilhosa. Diz aí fontes ocultas que antes mesmo de o Brasil ser descoberto já havia o interesse do mundo na região. Afinal de contas, o Tratado de Tordesilhas é de 1494. Mas o tempo passou, o Brasil foi descoberto em 1500. Aos 2 séculos e meio aproximadamente depois da descoberta, tivemos aqui a província do Amazonas e a história prosseguiu. O mundo todo sempre esteve com seus olhos voltados para essa região. Lá atrás, o governo militar, sabendo disso, resolveu em 1967 criar a Zona Franca de Manaus. É isso mesmo? Perfeito, 28 de fevereiro. Tá. Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, eleito presidente da República no dia 11 de abril de 64, de acordo com a Constituição de 46, tendo inclusive votado nele Juscelino Kubitschek e também Ulisses Guimarães. E a história seguiu. O tempo avançou. No final do governo Figueiredo,
ou melhor, no final ainda do governo Sarney, começou no governo Figueiredo, resolveu-se aqui criar aqui os pelotões de fronteira em nosso estado do Amazonas em especial. A ideia é vivificar a nossa fronteira para que essa região aqui fosse consolidada como sendo nossa, uma das mais ricas do mundo. Lamentavelmente, atrás disso veio a indústria das demarcações de terras indígenas. Pessoas com outro pensamento, querendo fazer com que o índio, nosso irmão, fosse tornado recluso nessas grandes áreas, como se fosse um ser humano pré-histórico. Por muito tempo vivemos e convivemos com isso, o abandono do índio e cada vez mais a indústria da demarcação de terra indígena se fazendo presente. Sofri muito com isso, afinal de contas a reserva Yanomami vem lá dos idos 1992, pegando aí em grande parte estados de Roraima e Amazonas. Depois veio Raposa Serra do Sol, áreas riquíssimas, e os nossos irmãos índios começaram a acordar para isso. Cada vez que um presidente da República viajava para fora do Brasil, voltava para cá no seu colete, determinação de fora do Brasil, para que novas áreas fossem demarcadas, novos parques fossem demarcados ou ampliados, bem como unidades de conservação. Graças a Deus, essa mentalidade foi mudando ao longo do tempo. Nós queremos integrar o índio à sociedade e queremos fazer o casamento do meio ambiente com o progresso. E conseguimos então montar um gabinete em Brasília voltado para o viés técnico. E hoje os nossos ministros conversam entre si. E só por causa desse entendimento nós podemos sim, mais que sonhar, temos a certeza que a nossa BR-319 será asfaltada, mesmo nós tendo pego um Brasil destruído economicamente, um orçamento mais que minguado, já devendo, e nós estamos trabalhando no sentido de atender a todos, não interessa a região que esteja necessitando, seja o Nordeste, o Norte, Centro-Oeste, Sudeste ou Sul, trabalhamos para o Brasil. Essa é a determinação e orientação que eu dei aos nossos ministros, que em grande parte são pessoas que abriram mão de muita coisa para trabalhar junto ao governo. E tratando a coisa pública com o devido respeito que ela merece, essas obras aparecerão com toda certeza. Quero elogiar também aqui, além de Castelo Branco, a Zona Franca de Manaus, o presidente Ernesto Geisel, que em 76 inaugurou o aeroporto Eduardo Gomes e também inaugurou a BR-319. Quero cumprimentar aqui, eu não a conheço pessoalmente, a senhora secretária de Turismo, está aí? Alene, está ali, ó. Rosilene Medeiros. Cumprimentar a senhora, parabéns, juntamente com o Gilson, nosso presidente da Embratur, praticamente ultimaram um contato com uma empresa espanhola, de modo que tenhamos uma linha partindo de Madrid, Manaus até Lima e o sentido inverso também. E dizer a todo mundo aqui, que quem disse isso não foi um brasileiro, um estrangeiro, um americano, disse lá atrás, né? Agora posso morrer feliz, porque eu conheci o Rio Amazonas e essa região exuberante que é o nosso estado do Amazonas. Então, essa região tem tudo para ser, prezado Paulo Guedes, um marco econômico de nosso Brasil. Ninguém tem, como disseram aqui, o que nós temos, subsolo. Aqui na foz do Rio Madeira, nós temos uma área riquíssima para potássio e vale a pena aqui. Quando era deputado não poderia falar porque as informações que eu obtive eram confidenciais. Como presidente, como agora eu sou dono desse carimbo, posso falar.
Almirante Bento, a Petrobras, que é o nosso ministro das Minas e Energia, não foi apenas assaltada de uma forma ou de outra. O direito à exclusividade para explorar potássio na foz do Rio Madeira, foi vendida à empresa canadense em 2008. Vocês sabem quem era o presidente dessa época. E esse documento confidencial está comigo. Depois outras coisas aconteceram, conseguimos lá na frente recuperar isso daí. Mas o Brasil foi vendido até dessa forma. A exclusividade de explorar subsolo nosso para empresas estrangeiras em documentos secretos. A nossa Amazônia é exuberante. Temos tudo aqui. Além do subsolo, como disseram, a biodiversidade. Tenho mostrado, falado para o mundo, que qualquer país que porventura queira, em parceria, explorar a nossa biodiversidade, estamos prontos para conversar com esses países. Tenho dito que a mesma coisa na exploração mineral. Nós não podemos viver apenas de commodities. Eu falo em parcerias porque quero agregar valor àquilo que nós temos. E a Zona Franca de Manaus é importante nessa, se Deus quiser, futura parceria para o bem-estar do nosso querido Brasil. Meus amigos de Manaus e dessa região maravilhosa aqui, Amazônia Legal, o nosso governo só pode fazer algo porque eu dei, que não só escolhi, como dei liberdade para os ministros poderem bem trabalhar de acordo com o entendimento, visando o bem comum na sua respectiva pasta. Orientei também o nosso ministro Almirante Bento, de modo que promova uma legislação, passando pelo parlamento, obviamente, onde nós queremos legalizar, sim, o garimpo no Brasil. E assim sendo, já que gosto de falar muito, né, mas tenho que ser breve, tá? Dizer do amor que todos nós temos por essa região, da confiança que temos em deputados e senadores que estão ao nosso lado lá em Brasília, na cooperação para buscarmos atingir a esse bem comum, que é o desenvolvimento dessa região maravilhosa. Desejo que este ano seja de muitas vitórias e resultados. Declaro abertos os trabalhos da 287ª reunião ordinária do Conselho de Administração da SUFRAMA. Prezado Menezes, boa sorte, felicidades e que Deus abençoe o nosso Brasil. Selva. Japonesa emissora. Brasil tem muito descendentes de japonês. Me informaram que o senhor presidente teve uma namorada descendente de japonês. Qual a sua impressão sobre descendentes? Para aí. Quando eu estive em Davos, eu comecei com o primeiro-ministro, né? E eu morei muito tempo no Vale do Ribeira, perto da cidade de Registro. Eu vi uma grande comunidade japonesa lá. E eu falei que a primeira namorada minha foi uma japonesa. Daí, o primeiro-ministro também, que a primeira dele foi uma brasileira. Então empatamos, tá ok? Impressão sobre descendentes de japonês. O senhor presidente pretende convidar o ministro Abe para a reunião aqui no Brasil. Que tipo de relação pretende quer construir com o Japão? Olha, eu tive no Japão em fevereiro do ano passado como pré-candidato. Pré-candidato vou ser processado aqui. Pré-candidato. Logicamente, fui recebido pelo segundo escalão japonês, estou muito grato. Tive com o Onix e meus 3 filhos, além do atual ministro da Educação. Em outra oportunidade, passando pelo Brasil, já ofereci ao primeiro-ministro também. Na época,
que o Brasil tem oportunidades, muitas, né, a oferecer ao Japão e a outros países. Estamos à disposição. Por exemplo, né, eu tive lá, pedi que um assessor meu levasse um empresário que faz bijuterias de nióbio. Só que bijuteria é um nome inadequado, porque as peças da mesma natureza em ouro no Brasil aqui, tá? O de nióbio é mais caro. Faltou aqui. Eu peço para o assessor pegar minha correntinha de nióbio lá, faça favor. Então, por exemplo, né, nós não temos tecnologia para o nióbio ainda no Brasil. Tá? Bem como no tocante ao grafeno. Aqui é uma coisa que nos próximos anos, próximos 8, 9 anos, vai movimentar mais de $1 trilhão no mundo com as maravilhas que estão vindo do grafeno. E muitos países estão tratando disso de forma bastante reservada. O nosso centro de pesquisa aqui na Universidade Mackenzie, São Paulo, tem gente do mundo todo, quase não tem ninguém do Brasil, porque não houve preocupação do governo brasileiro anterior em ter ministros da ciência e tecnologia que entendesse do assunto, como nós temos o astronauta Marcos Pontes. Desculpa aqui, né? O sincericídio. Os nossos ministros de ciência e tecnologia do passado não sabiam a diferença de gravidez para a lei da gravidade. Tá? E agora o que acontece com esse novo governo? Estamos abertos a todos, não só nessa questão mineral, porque temos montanhas de grafite no Brasil, temos nióbio em Araxá, em Catalão já está na mão dos chineses, tá certo? Tem a região dos 6 Lagos também, lá tem uma reserva indígena, mas podemos conversar sobre isso, sem problema nenhum. Temos uma biodiversidade inimaginável, que descobertas podem vencer etapas de cura de doenças até tido como incuráveis hoje em dia. Então temos um mar de oportunidade no Brasil. E estamos dispostos a conversar, e a minha linha chama-se parceria. O que pudermos fazer em conjunto contará não só com a boa vontade, mas como ações governamentais. Aqui eu estou com uma correntinha de nióbio aqui, ó. Tenho nota, atenção, a imprensa brasileira está me acompanhando aí. Eu tenho nota fiscal e paguei o excesso, né, para a Receita, porque essa correntinha aqui custou $1.000. Então uma correntinha do mesmo tamanho aqui, mesma proporção, né, de ouro, custa mais ou menos $700 aqui no Brasil. Aqui. Então o mar de oportunidades são muitos. O nióbio, o liga de ferro, ela pode ser usada em estruturas, né, de aço, né, para construção de prédios, que ele é mais duro não, ele é mais resistente e é flexível, com toda certeza. Nas construções do Japão, que tem informação que já estaria sendo usado, isso não posso confirmar, né, seria muito bom, tendo em vista os abalos sísmicos que existem na sua região e que por vezes, né, choca o mundo todo, dado o tamanho da gravidade, como isso acontece lá. A China teria construído um gasoduto de 8.000 quilômetros da liga ferro-nióbio também. O que de bom tem nisso daí? A mesma bitola, com o mesmo diâmetro, você transporta o dobro do volume de gás. E quando há uma rachadura, ela não se prolonga. A Alemanha já estaria usando a questão de nióbio também no chassi de automóveis. Só nós temos isso. Estamos abertos aos senhores. Parcerias, quem quiser investir no nosso governo aqui, estamos prontos para fazer parceria nesse sentido. Temos montanhas de grafite no Vale do Ribeira, em especial região de Miracatu. Estamos prontos a conversar. E parte, né? A Coreia do Sul já nos procurou para conversar sobre isso aí. Estamos prontos a conversar. E eu falo em parcerias. Eu não quero que o Brasil continue sendo um mero exportador de commodities. Eu quero agregar valor aqui. Pode ter certeza, possíveis acordos elaborados entre nós será muito bom para os dois países. Então estamos à disposição não só do Japão, um país que eu adoro, um povo maravilhoso. Eu nunca vi um japonês pedindo esmola no Brasil. Esse é o recado que eu dou para todos aqui no Brasil, todos, sem exceção, tá certo? Eu orgulho de vocês, da maneira como vocês se empenham, se dedicam, são patriotas e são unidos e têm a sua fé, tá? E assim vocês conseguem os seus objetivos. Comparando o Brasil com o Japão,
O Brasil é uma potência em recursos minerais, em áreas agricultáveis, em região para o turismo. Tá? E vocês são a terceira economia do mundo, e nós aqui somos a oitava pelos commodities apenas. E se nós nos aproximarmos com o Japão, Coreia do Sul, a China também tem interesse, temos interesse nesse sentido, não sermos apenas um mero exportador de commodities, entre outros países, a França, a Alemanha, seja qual for, estamos de braços abertos para fazermos boas parcerias proveitosas nos nossos dois países que agreguem valor. Estamos à disposição de vocês. E o Brasil é um país que começa a dar sinais que tem um governo confiável. Estou aguardando o retorno do governo americano. Entendeu? E a questão do FGTS da multa de 40%, então isso não está em... Não vou propor, não. Eu tenho falado o seguinte, assim como eu não vou propor trabalho infantil. Professora, não vou propor, deixa eu terminar. Criança no Brasil, se quiser lavar meu carro com 12 anos, não pode. Mas pegar um paletivo de crack e fumar, pode. É isso aí. Tá uma previsão de 2,5 bilhões. Me desculpa, é pouca coisa. Olha só, pessoal, é bom de conversar. Eu não sei se vão publicar amanhã, né? Tudo bem, eu vou continuar errando. Não estou seguindo o conselho das pessoas. Eu acho que não devia conversar com vocês. Equipe que eu não perguntei. A taxa Selic, vamos supor que baixe 1%. Não é na canetada, que não sou Dilma Rousseff, por favor, tá? Não sou Dilma, tá? 1%. Equivale a quanto de economia para os cofres? Sabe quanto equivale, professor? 1%? 40 bilhões de reais. Então, se cortasse, é só fazer as contas, né? 2,68, fazer as contas aí. 0, alguma coisa, abaixo, não precisava fazer isso aí. Agora não quero interferir, que vão falar, igual falaram mentirosamente, que eu interferi no preço do combustível lá atrás. Eu liguei pro presidente da Petrobras e falei, no dia, 100º dia de aniversário, você está botando óleo diesel, aniversário do governo, né? Está botando óleo diesel na minha festa, e ele resolveu suspender o aumento de 5,7 e na terça ou quarta-feira seguinte deu 5,2 de reajuste. A empresa falou, o Dilma de calça interferiu. Mentira! Mas é o tempo todo assim. Agora, o combustível está caindo de preço. Dá uma força pra gente, ajuda, a gente precisa divulgar. Na ponta, no final na bomba, não está caindo o preço do combustível.
está mais baixo que anos atrás, o combustível na refinaria, né? E não está caindo na bomba. Eu sei que ele tem impostos federais, tem impostos estaduais e até municipais, mas tem uma margem enorme de lucro que está na mão de monopólios. Por isso que o Paulo Guedes quer acabar com o monopólio do refino, acabar com o monopólio do transporte. Olha só, corri atrás igual um desgraçado. Estou trabalhando desde 2, 3 anos mais ou menos. Por que o cara que fabrica etanol lá na fazenda dele, né, tem uma usina ali, fabrica etanol ali, ele não pode vender diretamente para o posto? Ele tem que andar às vezes 200 km para lá, 200 para cá, para botar no posto de gasolina em frente à usina dele. Passamos no Senado, está na Câmara, está agora. A agência, o poder da agência. Por isso que eu falei que você, rainha da Inglaterra, se aprovarem, eu vetei, se por acaso o Congresso derrubar o veto do tocante à indicação de presidente de agência. A agência, para o bem ou para o mal, tem um poder enorme, enorme. Já estão inventando novos impostos, de modo que não compense mais o usineiro pegar o álcool dele, o etanol, e vender no posto a 1 km da tua usina. Esse é o Brasil. É que muita gente só pensa em se dar bem. Tá? Eu acho que todo mundo tem direito de ser feliz e se dar bem, mas não dessa forma. É duro brigar contra isso. Daqui a pouco, eu só, antes de mostrar a camisa, ô Tite, deixa eu falar uma coisa pra você. As pessoas, às vezes, na televisão têm um pouco de medo de falar as coisas, mas eu não tenho, não. Deixa eu falar, por que você vai falar da atitude do Bolsonaro, velho? Gostaria que o Bolsonaro entrasse na CBF e tomasse conta da caixa preta que tem aí, ou a caixa amarela, laranja, vermelha, não importa a cor. Ah, eu não vou fazer isso. Mas qual é o problema? Se o Bolsonaro partir pra dentro aí do esporte, se ele melhorar, se ele fazer um país melhor, quem disse que o futebol não está imbuído, ou embutido, melhor dizendo, no que diz respeito ao povo brasileiro, à educação? Ou você, por exemplo, Tite, acha que está certo a seleção brasileira só jogar em Londres? Eu prefiro o Bolsonaro muito mais do que jogar em Londres, do que a CBF. Até porque, Tite, só para deixar bem claro, o Zé Maria Marinho está preso em Nova York. O Marco Polo Del Nero, que você beijou no rosto, ele foi banido no futebol. O Coronel Nunes votou contra. Ninguém sabe o que acontece dentro da CBF. Eu gostaria, e aí eu não estou falando de partido, muito pelo contrário, que esse país fosse melhor. E que o esporte pudesse ter muito mais condições. Sabe por quê, Tite? Porque as pessoas saberem o que o esporte vale muito mais, mas muito mais para uma criança como eu, como Veloso de Araras, como Marcos Assunção de Caeiras. Porque se não fosse o futebol, o que seria da gente, talvez? O que seria dos meus filhos? Onde eles estudariam? Aonde eu estaria se não fosse o futebol? Talvez preso. Porque tantos ex-jogadores foram pra cadeia, usaram drogas e se tivesse usado o futebol em benefício, quantas famílias poderiam estar legal? E qual é o problema do Bolsonaro ter ido, por exemplo, lá junto com o Palmeiras? Nenhum! Sabe por quê? Porque a CBF, Tite, é que também deu o troféu. Não foi a Palmeiras. A Sociedade Esportiva Palmeiras convidou o presidente da República. E a gente tem que ter respeito com o presidente da República. Respeito. E aí, Tite, só queria dizer uma coisa pra você. Concordando ou não, eu tenho coisas que não concordo. E aí, qual o problema, meu irmão? Mas eu torço para que ele possa fazer um país melhor. Não para mim. Para quem precisa de educação, de comida, já que ele foi eleito, ele que faça o futebol, prender os bandidos, vagabundos, safados que tem. E principalmente aonde? Lá de cima. Quem sabe o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, não vai na CBF aí e vê tudo que acontece aí. Quem sabe ele não possa fazer isso pra gente. E aí eu vou ter emprego, o Marquinhos vai ter. Como já teve roubo na natação, como já teve roubo no futebol, como já teve roubo em todos os lugares. Copa do Mundo 2014, olha a Olimpíada, Cid. Você quis falar do Donald Trump lá, rapaz, tá 3% de emprego lá nos Estados Unidos.
Você votou, Tite. Olha só, hein? O que eu tô falando, muitos corintianos vão ficar bravos comigo. Não tô nem aí. Que por sinal, se eu tivesse no aeroporto lá com o cara da Latam, lá você tinha tomado uma comigo, velho. É que você falou com o Cleison, que é pequenininho. Eu vou estar dia 21 viajando. Quem sabe se eu não me encontro lá no aeroporto? Ou você aí, que falou pro Cleison, que faltou com respeito com a esposa dele, com os filhos dele. Vai com o meu, vai com a minha pra você ver. Você, que se eu fosse a Latam, eu já tinha te mandado embora, velho. Já tinha dado área pra você. Em relação ao Bolsonaro, Tite, ele tem todo o direito, como presidente, de falar o que quiser. E de tomar conta dessa camisa amarela, que ela já não é mais amarela. Porque ela é muito mais do Arsenal. Ela é muito mais de Londres. Ela é muito mais de quem, Tite? Sabe de quem, Tite? Da empresa Pitt, que faz todos os jogos em Londres. Que você não vai fazer jogo aqui. Agora, peraí, sabe? A gente precisa ter um pouquinho mais de respeito com as pessoas que comandam esse país. E vou falar mais. Sabe o que você tem que fazer? E daqui a pouco eu vou mostrar. Você beijou o rosto do Marco Polo Del Nero que te contratou e você renovou o contrato com a CBF. Porque eu sou um dos únicos caras dessa televisão brasileira que fala e que é contra a CBF. Porque eu sou contra as pessoas que comandam. Que não pode deixar o nosso futebol desse jeito. Que a gente não pode deixar um legado tão importante como esse que a gente tem e que deu pro Marquinhos, pro Veloso e pra mim, pro André Andrade. Pô, não é possível que nós não vamos fazer um futebol forte, cara. Aí vem você cagar a regra. Vem você agora falar, porque eu não sei o que, você é pastor, você é padre, o que você é? Você é só o treinador que ganha 1 milhão por mês. Bolsonaro, vai pra cima deles! Era isso que eu queria falar. E a luta continua.